Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui da Escola Bíblica Discipuladora, a aula que tem sido ministrada aos irmãos, membros, convidados, congregados da Igreja Batista Paulistana. Eu sou o pastor Alex Uemura e é muito bom ter você aqui no meu canal para a gente participar dessa aula hoje. E a aula de hoje a gente vai falar sobre a natureza da verdadeira fé, assim como a origem e o desenvolvimento da verdadeira fé. Nós já tivemos algumas aulas por videoconferência nos domingos anteriores. Excepcionalmente nesse domingo a gente vai fazer aqui uma aula através desse canal aqui do YouTube. E eu espero que você possa aí aproveitar esse conteúdo, ser edificado, ser abençoado, e que depois você poste seu like, você pode também compartilhar. E se você tiver dúvidas acerca do conteúdo aqui, você pode comentar, pode escrever, que na próxima aula a gente vai responder juntos aqui as dúvidas. E também, se você faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp, você pode também perguntar lá se você tiver alguma dúvida. Combinado? Bom, eu queria orar com vocês, pedindo a iluminação do Espírito Santo e pedindo para que o Senhor nos direcione na compreensão da sua verdade e que esse seja um momento edificante para cada um de nós, que nos transforme segundo a imagem de Jesus Cristo e que nos faça também capacitados para cumprirmos a sua missão, que é glorificar o seu nome, né? Eu gosto muito de uma frase de John Piper que diz que a igreja que não faz missões é uma igreja que não adora, porque a adoração é o cerne da obra missionária, ou é o cerne da evangelização. Certamente que a grande missão de Deus é que o seu nome seja glorificado. Agora, de forma prática, como é que nós conduzimos pessoas a glorificarem a Deus? Através da grande comissão, que é fazendo discípulos. Fazer um discípulo nada mais é do que inspirar alguém a ser um imitador de Jesus, conforme o nosso próprio exemplo, conforme a nossa própria vida, conforme a nossa própria postura. Por isso, tudo que um discipulador precisa é ter uma vida imitável sobre o modelo de Jesus Cristo. Então, o discipulado é um processo de inspirar pessoas a imitarem a Jesus a partir do nosso próprio exemplo. A Escola Bíblica Discipuladora tem como grande objetivo capacitar vidas, capacitar discípulos a cumprirem a grande comissão. Mas nós entendemos que a grande missão de Deus não é evangelizar, mas é glorificar ao Senhor. E nós entendemos que nós glorificamos a Deus, evidenciamos a sua glória, conduzindo pessoas aos pés de Jesus. Vamos orar então para que esse conteúdo seja relevante nesses objetivos e nesses propósitos. Ore aí comigo. Pai, obrigado por este momento, por esta aula. Pedimos ao Senhor a tua iluminação, a capacitação do teu Espírito Santo para compreendermos a tua verdade, a tua palavra, a tua vontade. Que seja um tempo proveitoso, relevante e transformador a cada coração. Ilumina a nossa mente, Deus, para compreender o teu querer e que o conteúdo das tuas escrituras, ó Pai, nos transforme para sermos mais parecidos com a imagem do Senhor Jesus e para cumprirmos a tua missão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O nosso texto base acerca da natureza da fé, né, é a definição que a própria Escritura nos traz sobre o que é a fé. E a definição clássica sobre a fé está no texto de Hebreus, capítulo 11, nos versos 1 a 3. E nós lemos assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, né? Olha só, o autor de Hebreus parte do pressuposto de que a fé é a certeza do que eu espero, a prova do que eu não vejo. Logo está relacionado a uma ideia de não necessidade de comprovação física e nem a menos lógica, né? A ideia é que a fé ela não depende de qualquer tipo de prova, mas a própria comprovação da fé se torna a vida daquele que crê. A fé também, né, não depende do poder daquele que crê, não depende da força do argumento daquele que crê, porque a verdadeira fé está firmada no objeto em que se crê. Então, a nossa fé ela é válida, a nossa fé é confiável, não por causa da força ou do poder, do tamanho da nossa fé, mas em quem ela está depositada. E no caso, a fé cristã está depositada em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. A pessoa de Deus é a pessoa mais confiável que existe em todo o universo. Logo, a nossa fé é sólida, não por causa de nós, mas por causa de em quem ela está. A nossa fé está em Deus, e Deus é totalmente digno da nossa confiança, é totalmente digno do nosso respeito, e nós não temos que temer ou não há o que duvidar a respeito da pessoa de Deus. Também acreditamos nesse processo que o melhor tipo de
apologética a respeito da fé é a apologética pressuposicionalista, que diferente da apologética evidencialista, né, ela trabalha sob a pressuposição de que Deus já existe. O evidencialismo é uma linha teológica ou apologética que busca comprovar, né, as verdades de Deus ou as verdades das doutrinas bíblicas a partir de evidências, encontrar evidências. Ela tem o seu valor e ela é muito importante. Grandes teólogos trabalham sobre a linha do evidencialismo, entretanto, ela talvez não seja relevante para levar alguém a ser convencido a crer, ou levar alguém a ter fé. Porque, como nós vimos e como nós ainda salientaremos aqui de forma bem breve, ninguém chega a crer, ninguém chega a ter fé, porque desenvolveu essa capacidade intelectual ou a capacidade argumentativa. Não é a força do argumento que leva alguém a crer, mas é um dom, é a graça de Deus. Deus nos concede o dom de ter fé, Deus nos concede o dom de crer, né? E isso é algo que ocorre pela manifestação graciosa do Senhor Jesus Cristo. E a evidência da graça que me alcançou é a fé que eu expresso. Agora, quando eu tenho verdadeira fé, essa fé também se faz visível a partir da forma como eu vivo e também a partir até mesmo das minhas obras. Não são as obras que me levam à salvação e não são as obras que me levam à fé. Mas uma vez que eu fui alcançado pela graça, a evidência da graça que está sobre mim é a fé que eu tenho, é o crer, e a evidência do meu crer é aquilo que eu faço, são as obras. Pois bem, o autor de Hebreus, quando trabalha essa definição de fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3, ele vai descrever depois uma série de exemplos daquilo que chamaríamos de galeria dos heróis da fé. E os heróis da fé são pessoas que fizeram feitos notáveis no relacionamento com Deus ou diante da obra de Deus, né? No progresso de revelação de Deus para a humanidade. São pessoas aí que se destacam pelos seus feitos. Agora, o que é importante também notarmos é que o destaque dessas pessoas não faz com que elas sejam super-humanos ou pessoas muito além de nós. Não, eram pessoas também falíveis, eram pessoas que também estavam sujeitas às mesmas tentações que nós, né? Como o próprio Tiago escreve lá sobre Elias, eram homens sujeitos às mesmas tentações, mas eram pessoas que creram, que confiaram, porque a natureza da fé é justamente esta confiança de que eu não posso, de que eu não sou muito forte, de que eu não sou poderoso, mas é uma confiança de que Deus é de fato todo-poderoso. Por isso, a primeira alegação importante que precisamos colocar em nossos corações é que a fé não é meritocrática, ou seja, não existe mérito algum em termos fé. Na verdade, eu recebo a fé pela graça, né? A fé é concedida e não adquirida, mas uma vez que ela me é concedida, cabe a mim desenvolvê-la também sobre a dependência da graça e na vida de oração. Quando nós vamos, por exemplo, para o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Alguém poderia dizer, mas eu sou salvo pela fé. Não, não é isso. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela ação graciosa de Deus. E a manifestação de que você foi alvo da graça é a fé que você tem, porque você vai crer apenas porque Deus operou no seu coração o poder de crer. Isso é um dom, isso é a graça de Deus. Então, a comprovação de que eu fui salvo é a fé que eu tenho. E a fé é resultado da manifestação graciosa sobre a minha vida. Por isso que a fé é concedida e não adquirida. Nós temos outros textos que corroboram com esse conceito de que nós somos dependentes da ação de Deus, como Filipenses capítulo 2, verso 13, quando nós lemos: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Veja, Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. No contexto da epístola de Paulo aos Filipenses, nesse texto, ele está falando também sobre o desenvolvimento da salvação. Colocar em prática, ou desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor, ele diz aí neste contexto. E ele fala assim, porque é Deus quem efetua em vocês o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Ele também vai afirmar, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até o dia final. Então Paulo está falando nesse contexto aqui da epístola sobre a salvação, a obra de salvação. E ele diz que Deus é quem começa a obra de salvação em nós, é Deus quem executa, é Deus quem finaliza. O processo final da nossa salvação seria a glorificação. Como nós vimos nas aulas anteriores, seriam aí 4 processos que englobam toda a obra de salvação no indivíduo: a justificação, a regeneração, a santificação e o estágio final futuro, que é a glorificação. O que é a glorificação? Quando nós recebemos um novo corpo e seremos
como Cristo é, ou veremos como ele é. Mas seremos como ele é, não no sentido da divindade, da sua onipotência, dos seus atributos, né, que ele não compartilha conosco, mas seremos como ele é quanto à santidade, quanto à justiça, né? E assim poderemos ver Cristo plenamente também. A justificação é quando eu sou feito justo, eu sou feito perdoado pela graça de Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, aí eu sou justificado conforme Romanos capítulo 5. A regeneração é o nascer de novo, quando Deus nos dá um novo espírito, um novo coração. Isso na prática significa novos desejos, novos anseios, novos propósitos, né? A santificação é quando eu entendo que a minha vida tem uma missionalidade. O propósito da santificação não é a mera separação do pecado. A separação do pecado é uma evidência da santificação, mas o propósito da santificação é viver a missão de Deus. Quando nós vemos lá em Êxodo capítulo 19, quando a palavra santo aparece lá pelas primeiras vezes, Deus diz assim: eu farei de vocês, povo de Israel, um povo santo, para proclamar a minha glória. Então, a santificação, ela não é inseparável da missão. Você é santo para que Deus seja visto na sua vida. É por isso que ocorre a separação do pecado, ou a separação dos valores deste mundo. Também não podemos confundir mundo, né, com cultura, né? Os valores do mundo são diferentes das expressões culturais. Às vezes as pessoas falam assim: tem que ser santo, cuidado com o mundo. Aí ela não escuta música que é chamada de secular, ela não lê livros chamados seculares, né? E ela não vê filmes chamados seculares porque ela tem que ser santa. Isso não tem nada a ver com santidade. Não podemos confundir a expressão da cultura, o que o ser humano pode desenvolver, com um verdadeiro valor de santidade, que é a separação dos valores. Quais são os valores deste mundo? O apóstolo João escreve lá na sua epístola, 1 João capítulo 2, verso 15, né? Ele diz assim: porque tudo o que há no mundo é conhecido, a saber, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a ostentação dos bens, né? Ele está falando assim, olha, a arrogância, a concupiscência dos olhos, a ostentação dos bens, a concupiscência da carne, né? Então, é tudo isso que há no mundo, são valores. Ele não está falando de produção cultural. Agora, é claro que em todo tipo de produção cultural podem existir esses valores, como a ostentação dos bens, a concupiscência dos olhos, né? Como a carnalidade, o desejo de fazer aquilo que é pecaminoso ao Senhor. Assim como também esses tipos de valores do mundo não são restritos à cultura, mas eles podem estar presentes até mesmo na cultura eclesiástica, na cultura evangélica. É certo que, infelizmente, em ambientes chamados como evangélicos, a cultura ou os valores do mundo, que são esses valores que nos afastam de Deus, também podem estar presentes. Ou será que não? Né? A ostentação dos bens. Será que não está presente em alguns meios evangélicos? A ideia de demonstrar o que você tem, o poderio pelo que você tem, né? A concupiscência dos olhos, né? O desejo, né? Ou seja, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Será que esses valores também não estão presentes na cultura evangélica? Claro que podem estar, infelizmente. Então veja que separação do mundo não é você ser uma seta cultural, né? Mas é justamente você entender quais são os valores que nos afastam dos valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Combinado? Então veja, o nosso desejo de buscar a Deus, né? Então estava falando sobre santificação, regeneração, justificação e glorificação. O nosso desejo de buscar a Deus, né? E o processo de salvação em nossas vidas depende justamente da graça do Senhor, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, e é Ele quem vai completar a obra que Ele mesmo iniciou, conforme o texto aqui de Filipenses que nós lemos. O autor de Hebreus, que fala sobre a fé, também concorda com esse conceito, lá no capítulo 13, verso 20, o Deus de paz, e no verso 21, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. Veja que é Deus quem opera em nós, é Deus quem realiza em nós, é Deus quem nos aperfeiçoa para que venhamos a praticar a sua vontade. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo isso para entendermos qual é a natureza, qual é a origem da verdadeira fé. A fé, ela vem de uma ação graciosa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora, o autor de Hebreus também diz que a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Ou, em outros textos, nós vemos que é a firme convicção. Eu gosto desse termo, firme convicção, porque aí a gente trabalha um outro aspecto da verdadeira fé espiritual, que é a compreensão sobre de onde vêm as nossas convicções. É claro que uma convicção,
né, doutrinária, uma convicção teológica, ela vem, né, do estudo, da argumentação, da sua lógica, né, do fato de você poder compreender, né, o que está escrito e fazer aí um estudo sistemático, ou talvez um estudo exegético, compreender os autores clássicos, tudo isso fortalece a nossa convicção, mas ninguém chega a estar convicto apenas pelos argumentos com relação às coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Coríntios que aquele que não é espiritual não discerne as coisas espirituais, né? Porque algumas verdades, as verdades espirituais são discernidas apenas por quem tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. A ideia é que a fé é concedida para então ser comprovada por sua confissão e finalmente elaborada e desenvolvida na sua argumentação intelectual. Ou seja, claro que a teologia, o argumento, o estudo, ela fortalece a nossa convicção, mas ela depende aí, com relação à produção espiritual, à frutificação espiritual e à verdadeira salvação, ela depende da graça operada por Deus inicialmente em nossas vidas. Até mesmo a capacidade de conjecturar, a capacidade de elaborar conceitos também vem do próprio Deus. Eu me lembro muito bem de uma conferência em que eu preguei lá em Salvador, estava presente o pastor Jonas Madureira, era uma conferência sobre apologética entre ambientes universitários. Ele pregou antes de mim, eu preguei, né, na noite seguinte, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim: como é que você age diante de um ateu que é muito inteligente e que usa muitos argumentos para negar a existência de Deus, né? E ele falou assim: olha, quando eu vejo uma pessoa muito inteligente negar a existência de Deus ou usar argumentos que são geniais a respeito da não existência de Deus, eu louvo ao Senhor, né? E eu digo assim: olha, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor deu inteligência para essa pessoa te negar. Porque até mesmo a capacidade de negação de Deus vem do próprio Deus. E aí essa é a teologia reformada, que enxerga Deus como soberano sobre todas as coisas, né? Quer dizer, o fato de alguém negá-lo não significa que ele não exista, né? O fato de alguém não acreditar que ele é rei não significa que ele deixou de ser rei. Deus continua reinando absolutamente em todas as situações, inclusive sobre aqueles que não o reconhecem como rei. É por isso que C.S. Lewis diz que o cristianismo não é um dualismo, né? As pessoas acham que Deus e Satanás estão em forças opostas, brigando entre si. Não estão, né? Satanás, ele se opõe aos planos de Deus, mas ele não se opõe, não consegue se opor a Deus. Satanás faz o que Deus quer que ele faça, né? Tudo que Satanás faz está dentro do projeto soberano das mãos do Senhor, e Satanás é mais um instrumento de Deus. Por isso não há dualismo dentro do cristianismo. O que existe é um rei soberano, mesmo diante daqueles que não o reconhecem como Senhor, né? É o conceito de que um rei, por direito, ele entra disfarçado na sua própria terra e ele chama um a um os seus súditos para fazerem parte de uma grande campanha de sabotagem. É assim que o reino de Deus se expande, conforme a visão de C.S. Lewis, em combate a um conceito falso de dualismo dentro do cristianismo. Bom, tudo isso para entender que nós somos completamente dependentes da graça de Deus, da ação de Deus sobre nós, e que até mesmo a negação de Deus é um dom, né, de inteligência dado pelo próprio Senhor. A nossa convicção vem de uma graça concedida e a gente pode elaborar. Então, eu destaco aqui que Paulo escreve também lá aos Filipenses capítulo 4, que o Senhor, ele nos concede uma paz que excede o entendimento, né? E eu gosto desse conceito do exceder o entendimento, porque a gente é muito baseado na nossa racionalidade, na nossa lógica, né? A palavra entendimento aqui, do grego nous, significa intelecto, mente, faculdade de perceber, entender bem, habilidade de sentir, julgar e determinar. E o que a palavra de Deus está nos dizendo é que quando Deus opera em nossas vidas, isso supera a nossa capacidade de discernimento, de intelectualidade, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz maravilhosamente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que o Senhor Deus, ele escondeu as suas verdades dos cultos e entendidos e as revelou aos pequeninos, porque assim foi do agrado dele. Lucas capítulo 10, verso 21. Verso 22, ele diz: ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Veja que a graça de ter a revelação de Deus é operada misericordiosamente pelo Senhor Jesus Cristo, e a quem o Senhor Jesus Cristo quer se revelar. Se a fé dependesse do meu entendimento, então a gente está falando assim, da onde vem a convicção para a fé? Se a fé é a firme convicção, da onde vem a convicção? Bom, se a fé
se a convicção dependesse, né, do meu mero entendimento, do meu próprio argumento, então Jesus não teria dito o que ele disse para Tomé. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, a gente vê que Tomé duvida de que Jesus estava vivo, né, que tinha ressuscitado. E então Jesus aparece para Tomé e fala assim, pega aqui no meu lado, veja aqui a marca nas minhas mãos e tal. E aí Tomé, ele se prostra e ele diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde, você creu porque me viu? Bem-aventurados ou felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram, né? E qual que é a importância dessa palavra? Bem-aventurados, felizes os que não viram, mas creram. Porque aqui está a natureza, o cerne, né? A fortaleza da verdadeira fé. É uma fé que não depende da compreensão, ou que não depende do ver, ou não depende do nous, do nosso entendimento, da nossa capacidade intelectual, né? A ideia aqui é, se eu apenas vou acreditar naquilo que eu entendo, então, né, como diz Spurgeon, citando William Jay, se você apenas fala assim, eu só vou crer naquilo que eu entender, e se eu não entendo, então significa que eu não creio, ou significa que eu não consigo crer. Se eu acreditar nisso, se eu agir assim, né, então eu vou me portar contra a sabedoria de Deus, como se Deus não pudesse me dizer algo a mais do que eu já sei, então eu me coloco como alguém que sabe mais do que Deus, né? Que está acima do que Deus pode me ensinar. Ou eu me porto contra a veracidade de Deus, como se Deus não fosse digno de confiança se pudesse fazê-lo. Ou seja, ou eu acho que eu sou mais inteligente do que Deus, quando eu falo assim, eu só vou crer se eu entender, e se eu não entendo, eu não creio. Então eu estou me colocando como mais inteligente do que Deus, ou eu estou me colocando diante de um Deus em qual eu não posso confiar, né? Um Deus que não é digno da minha confiança. Então é possível que aquele que se porta assim ainda nem teve uma ação inicial graciosa de Deus na vida dele. A ideia, né, conforme o próprio autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, verso 23, é que a nossa firme convicção não está na força do nosso argumento, mas na pessoa de Deus. Diz assim, ó, peguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, a nossa esperança, ela está convicta, a nossa convicção vem com base na fidelidade da pessoa de Deus, né? Maior do que a fé que eu tenho é o alvo da nossa fé, ou seja, é em quem ela está firmada, né? E Deus é totalmente fiel, é totalmente confiável, né? Talvez você se pergunte assim, mas e quando Jesus fala que a nossa fé é pequena? Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, Lucas capítulo 17, verso 6, né? Jesus diz assim, a fé de vocês é muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Como é que a gente reage a essa questão de que Jesus está dizendo explicitamente que a fé dos discípulos era pequena? Será que ele está dizendo que o tamanho da nossa fé realmente é importante? Que você tem que ter uma fé grande para poder ver as coisas espirituais? E se a gente acreditar nisso, então a gente vai fazer um julgamento de pessoas. A gente vai dizer assim, aquela pessoa tem mais fé, essa pessoa tem menos fé, ou eu tenho mais fé do que aquela pessoa, ou aquela pessoa tem mais fé do que eu. E não existe esse tipo de coisa de alguém ter mais fé do que o outro. O que existe é como que a sua fé está, ou em quem a sua fé está baseada. Né? Porque fé todo mundo tem. Inclusive o ateu tem fé de que Deus não existe. Né? O ônus da prova não é a existência, mas é a não existência. Ninguém consegue provar que Deus não existe. Então o cara tem fé que Deus não existe. Então veja, a questão não é o tamanho da sua fé, a questão é como ela está firmada e em quem ela está firmada. E aí Jesus vai dizer a parábola aqui do grão de mostarda, né? E eu disse para vocês nas aulas anteriores que ele utiliza justamente a imagem do grão de mostarda para mostrar que o tamanho da fé não importa. Porque o grão de mostarda era muito pequeno. Só que uma vez que ele era plantado num bom solo, ele era regado, tinha lá os nutrientes suficientes, criava raízes, aquele grãozinho pequenininho, de 2 milímetros, crescia para ser uma árvore aí de mais de 3 metros. O que Jesus está falando assim? Ele está dizendo, olha, o tamanho da fé de vocês não importa, mas não importa aonde ela está firmada, né? A gente sabe, né, que quem dá o crescimento é Deus. O apóstolo Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Um planta, outro rega, outro colhe, mas quem faz crescer é Deus, né? E a gente sabe que, conforme Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o alimento da nossa fé é a palavra. E aqui está o primeiro caminho para o desenvolvimento pessoal da nossa fé. É nos enchermos da palavra de Deus. A palavra, né,
ela nos purifica, conforme Efésios capítulo 5. Cristo nos purifica pela água e pela palavra, né? Então é impressionante nós entendermos qual é o poder da palavra diariamente nas nossas vidas e nos nossos corações. Ela faz a nossa fé crescer e desenvolver, né? Não no sentido de que a nossa fé ela precisa ter um tamanho diferente, mas ela alimenta a nossa fé, ela dá subsídios, né? Para que esta fé, que independe do tamanho, ela possa estar firmada verdadeiramente em Deus. O que importa não é o tamanho da fé, mas a grandeza daquele que a concede, que é Deus. E é Deus quem alimenta, e é Deus, pela sua palavra, que a faz se desenvolver, né? Jesus vai contar outras parábolas sobre o grão de mostarda, como, por exemplo, Mateus capítulo 13, verso 31 a 33. Ele vai trazer os mesmos elementos aqui, né, enfatizando a importância do crescimento do reino pelo poder de Deus. E também nós vemos assim a grande relação desse texto, desse ensino sobre a mostarda, sobre o crescimento da fé para nós, é que aquilo que nos parece muitas vezes insignificante ou de menor importância chega a se tornar grande e até mesmo a se espalhar por todo o mundo por causa da ação sobrenatural do Espírito Santo. Partindo agora para evidências da verdadeira fé, né? Eu já disse a vocês que a fé ela nos é concedida. Agora eu vejo que o autor de Hebreus ele faz questão de mostrar aqui uma linha lógica para nós, para nos mostrar quais são as evidências dessa verdadeira fé. E a linha lógica seria mais ou menos assim. Primeiro, Deus concede a fé sobre nós de forma graciosa, como a gente já viu até aqui. Segundo, o indivíduo com fé, ele enxerga Deus de uma forma diferente dos incrédulos, por isso que ele vive a santificação, por isso que ele começa a entender o conceito de missão, de missionaridade, de propósito sobre a sua existência, né? A regeneração, a santificação realiza isso com o coração dele, com a vida dele. Então, o indivíduo, ele tem fé de forma graciosa, recebida por Deus. Essa fé de forma graciosa faz com que ele enxergue a Deus e tenha uma perspectiva de mundo, de propósito, de missão de forma diferente. E porque ele tem essa perspectiva diferente, ele então fica apto para realizar feitos extraordinários através da sua convicção. Isso porque Deus agiu primeiramente nele. Quando eu estou falando feitos extraordinários, né, eu não estou falando de milagres transcendentes, sobrenaturais, voar, né, superpoderes, realizar aí grandes mudanças, né, mundiais. Não é isso. Uma coisa extraordinária é algo que está além da ordinariedade. É quando a gente consegue agir na contramão de um sistema, quando a gente consegue se portar de forma diferente por causa da nossa convicção. Então, o que é extraordinário? Né? Em nossos dias, é extraordinária a capacidade de se calar, né, diante de situações que podem ofender. Em nossos dias, a extraordinariedade está na capacidade de orar pelos inimigos, de perdoar o que nos ofendem. A extraordinariedade, sobretudo, está na capacidade de perseverança. E a gente vê que o tema perseverança ele é central como comprovação de fé nas Escrituras. Jesus fala muito sobre perseverança nas suas parábolas apocalípticas, né? Quando Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o mesmo tema perseverança está presente lá em Apocalipse, a todo momento, né? Jesus fala sobre a perseverança, né? E a gente vê também aqui no autor de Hebreus, falando que todos esses heróis da fé tinham como grande extraordinariedade o fato de perseverar em meio a diversas provações. Ele vai dizer assim, muitos foram jogados nas covas, foram mortos, foram decapitados, né? Foram perseguidos, mas eles perseveraram, eles creram, eles continuaram crendo. Então, uma evidência aqui da fé sobre as nossas vidas é a perseverança que vem a partir daquele que crê por efeito gracioso de Deus, que passa a enxergar o mundo, a si mesmo e a Deus de forma diferente, e assim passa a viver de uma forma extraordinária, né? Então, olha só, o extraordinário é sair do senso comum, é realizar aquilo que é incomum. Em todos os exemplos bíblicos, né, dos heróis da fé de Hebreus 11, 4 elementos ocorreram com cada um deles. Então, quais foram os elementos que aconteceram com todos os personagens bíblicos citados aqui como heróis da fé de Hebreus 11, né? O que aconteceu com eles? Deus falou com eles por meio da palavra, o ser interior deles foi tocado de maneiras diferentes, eles obedeceram a Deus e Deus deu testemunho deles. Olha que interessante, né? Deus fala com eles pela palavra, o ser interior deles é tocado de maneira diferente, eles obedecem a Deus de uma forma prática
e Deus dá testemunho deles. Isso é fantástico. Então, olha só, uma evidência da fé, teoricamente, então, ela passa aí por esses 4 exemplos, por esses 4 elementos, né, que aconteceram em todos os personagens de Hebreus capítulo 11. A ideia é que a fé, né, porque ela nos leva a obedecer, é algo que praticamos e não apenas alguma coisa em que nós acreditamos. Então, o que eu quero dizer com isso? O Tiago vai dizer assim, a fé sem obras é morta. Né? É interessante que houve uma grande discussão teológica no início da Reforma, porque Martinho Lutero, ele pregou suas 95 teses baseadas na justificação pela fé, né, na ideia de que nós temos acesso livre a Deus e que é uma grande verdade das Escrituras, e ele achava que Tiago, a epístola de Tiago, ela ia em contraposição a esta verdade. Então ele chegou a dizer que Tiago era uma epístola de palha, que ela não servia, que ela não era canônica, porque ele tinha dificuldade com a ideia de que a fé sem obras é morta, mas talvez o que faltou a Lutero foi essa compreensão de que a fé, ela não é algo que eu faço, ela é concedida, mas uma vez que eu tenho, ela é evidente, ela é evidenciada, né? A fé, ela é evidenciada pela minha postura, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Ela não é algo que eu pratico, não é algo que eu apenas acredito, é algo que eu pratico, né? Por exemplo, a gente vai para Abel, né? Abel é listado lá como o primeiro herói da fé, e aqui tem uma coisa muito interessante, porque diz lá o texto bíblico que Abel ofereceu um sacrifício superior do seu irmão. E o oferecimento de um sacrifício superior foi o feito extraordinário de Abel. Abel está como herói da fé porque ele ofereceu um sacrifício superior. Olha que loucura. Então o autor de Hebreu fala assim, a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Mas ele cita como exemplo de fé alguém que fez alguma coisa. E ele fez o quê? Ele deu um sacrifício superior. Aí você pensa assim, mas por que o sacrifício de Abel foi superior? Por causa da fé que ele tinha. Então olha só, fazer algo não comprova a minha fé. Mas todo aquele que tem fé faz algo. A ideia é essa. Então assim, eu faço alguma coisa, só porque você fez, você tem fé? Não. Não é porque você fez que comprova a fé que você tem. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que aquele que tem verdadeira fé realiza, faz algo diferenciado, faz algo extraordinário. E o feito extraordinário de Abel foi oferecer um sacrifício superior. E por que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim, no caso, né? O que é esse conceito? O sacrifício superior de Abel foi assim por causa da fé que ele tinha, da forma como ele cria, da forma como ele enxergava a Deus, da forma como ele se relacionava com Deus. Temos uma dica para entendermos isso lá em Salmo número 51, verso 16, né? Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, porque os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aleluia por isso, né? Olha só o que a palavra de Deus está nos revelando aqui. Que o sacrifício superior é um coração contrito e quebrantado. Aleluia, né? Então por que o sacrifício de Abel, a oferta de Abel, a entrega de Abel, né, foi superior? Porque ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito. E por que ele tinha um coração contrito e quebrantado? Porque a ele foi dada a graça de crer. Porque ele cria em Deus, porque ele enxergava a Deus, porque ele se reconhecia pecador diante de Deus, porque ele via a presença de Deus de uma forma diferenciada, e isso o levava a agir. Mas Caim também entregou um sacrifício, não entregou? Entregou. Só que o sacrifício de Caim não foi movido pela fé, né? Não foi movido por um coração quebrantado, não foi movido por esse mesmo relacionamento que Abel tinha, porque a fé verdadeira, ela é evidente em atitudes originadas da fé, mas é possível que você tenha uma ação isenta de intenção correta, né? Da intenção da verdadeira fé. Bom, Enoque também, né, diz o texto bíblico, um outro autor, um outro personagem que é citado em Hebreus 11, diz lá que ele andou com Deus num mundo perverso, né? Como que era o mundo de Enoque? Era o mundo pré-dilúvio. Como que era o mundo pré-dilúvio? Era um mundo terrível, né? Era um mundo em que o pecado estava lá assolando a terra. E o feito extraordinário de Enoque foi andar na contramão do mundo. Olha só, mais uma vez a gente vê aqui aquela sequência lógica de todos os personagens bíblicos. Eles são tocados por Deus, eles percebem a Deus de forma diferente, eles andam na contramão do mundo, e por isso eles fazem aí
feitos extraordinários, né? Enoque andou com Deus porque ele tinha sido tocado pelo Espírito Santo e ele buscava aí essa comunhão profunda com o Senhor mais do que tudo, né? Ele tinha esse desejo profundo de realizar a vontade de Deus. Aleluia por isso. Também acontece com Noé, tá certo? Um outro personagem citado lá na Galeria de Heróis da Fé de Hebreus 11, né? Escreve um comentarista bíblico sobre Noé o seguinte: a sua mente foi alertada por Deus, o seu coração foi movido de temor e por volição agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Olha que lindo aqui. Então quem escreve isso é Warren Wiersbe. Eu vou repetir. A sua mente foi alertada por Deus. Quanto a Noé, ele foi alertado por Deus. O seu coração foi movido de temor. E por sua volição, ou seja, por sua vontade, ele agiu de acordo com o que Deus lhe havia dito. Então, a gente vê aqui toda essa sequência fantástica de como a fé se faz evidente. Deus move o nosso coração move a nossa mente, as nossas convicções. O nosso coração mais as nossas convicções transformadas movem as nossas ações, né? Em meio a um contexto, faz com que a gente possa agir de forma diferenciada. E uma das principais comprovações da nossa diferença nesse mundo é a nossa perseverança. E aqui está um dos grandes feitos extraordinários. Perseverança com ações que partem de uma genuína fé no coração. Tá certo? Muito bem. Partindo agora para o desenvolvimento da nossa fé, né? Eu quero trabalhar aqui com vocês hoje duas dimensões do desenvolvimento da fé. Seria a dimensão coletiva e a dimensão individual, tá certo? Então, assim, biblicamente, como que você, então, consegue desenvolver a sua fé, né? Então, olha só. Compreendendo, né, que a fé, ela é um dom recebido pela graça, que eu não entendo para crer, mas primeiro eu creio para depois elaborar melhor a minha compreensão. Eu entendo que o crer não está limitado à capacidade intelectual nem ao entendimento. Ok, nesse sentido, grande parte da minha fé individual, né, porque ela não baseia meramente na minha capacidade intelectual, então aprove a Deus permitir com que grande parte da nossa fé estivesse firmada num senso de comunhão, de coletividade. Ou seja, você fortalece sua fé quando você graciosamente convive com outras pessoas que creem como nós cremos, que pensam de forma semelhante, que se firmam nas mesmas esperanças e que assim também se portam de maneira semelhante. Eu creio plenamente que a essência da vivência cristã, a essência do cristianismo está na coletividade. Deus é um ser relacional. Ele nos cria conforme a sua imagem e semelhança como seres relacionais. E ele, então, origina a sua igreja como um corpo, como algo coletivo, como membros que estão ligados uns nos outros e ligados nele, que é a cabeça. Então não existe a essência de fé cristã, de cristianismo e de igreja sem comunidade, sem comunhão, né? E justamente por isso, e também porque nós já vimos que não depende da nossa capacidade individual, Deus estabeleceu então que a nossa fé fosse firmada e desenvolvida e viesse a se solidificar a partir da comunhão com outras pessoas. E isso é muito importante nós entendermos. Porque aqui está mais uma das justificativas bíblicas acerca do porquê nós devemos congregar, ou porquê nós devemos perseverar na comunhão. Todos nós, como seres humanos, temos dificuldades relacionais. E isso não é diferente no contexto da igreja, né? As igrejas locais estão cheias de problemas relacionais. E olha, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Você não vai encontrar um lugar onde as pessoas todas vão ser totalmente transformadas e todas vão se relacionar de forma como você espera, de forma perfeita, né? Aliás, eu gosto muito da frase do Dietrich Bonhoeffer, quando ele escreve que aquele que ama o seu sonho de comunidade mais do que ela em si, se torna um destruidor da mesma. Ou seja, quando você passa a amar uma ideia de uma igreja perfeita mais do que a realidade da igreja, que é cheia de pessoas imperfeitas, você coopera para destruir a verdadeira comunidade. Quando você ama mais um falso conceito de igreja com pessoas perfeitas, você se torna o destruidor da igreja real. Porque a igreja real é uma comunidade composta de pessoas que estão em transformação.
Não é uma comunidade composta de pessoas perfeitas, é uma comunidade de pessoas que foram quebrantadas, que se arrependem, que erram, que falham, mas que perdoam, que pedem perdão e que perseveram no perdão. Aliás, não é à toa que Jesus estabelece o perdão não como não como um milagre sobrenatural, mas Jesus estabelece o perdão como algo rotineiro, né? Jesus fala assim, quantas vezes tem que perdoar? Né? Pedro pergunta para ele fala assim, 70 vezes 7. Né? Por que Jesus fala isso, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? E logo depois, Jesus emenda o ensino sobre fé junto com o perdão. Isso aqui é muito interessante. Porque Jesus, naquele contexto, está nos ensinando que para perdoar, você não precisa esperar algo miraculoso, sobrenatural, transformador, né? Que o perdoar tem que ser princípio básico, tem que ser pressuposto básico do relacionamento. Você sempre vai precisar perdoar. A diferença é que aqueles que não são discípulos de Cristo ainda não se atentaram para isso. Mas, teoricamente, aqueles que caminham com Jesus porque foram perdoados graciosamente por Deus sem merecer, já deveriam entender que o perdão deve ser uma ação compartilhada com todos. Você não tem como cobrar de Deus alguma coisa. Quer dizer, Deus te deu gratuitamente tudo que você tem. Deus não te deve nada, né? Então, Deus deu tudo, Deus te deu a graça, o perdão, a salvação. E a nossa forma de retribuirmos a tudo que Deus fez por nós é fazendo o que Ele fez por nós com o outro, perdoando o outro, né? É interessante que na oração de Jesus, no Pai Nosso, Ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Porque Ele está querendo trabalhar aqui a ideia de que o perdoar o outro tem uma relação com a ideia de estarmos em dívida. Né? As nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, o que significa isso? Assim, Deus perdoou todas as nossas dívidas, tá certo? Você devia para Deus, você tinha que pagar para Deus por causa dos seus próprios pecados. E Deus veio e te perdoou. Não tem como você pagar, né? Não tem como. Você não consegue. Deus pagou uma dívida enorme sobre a sua vida. Logo, todos nós estávamos em dívidas e Deus tirou essa dívida de nós. Agora, qual é a forma de você retribuir? Deus não vai falhar contra você, você não tem como perdoar a Deus, então você não pode retribuir a dívida para Deus, falando, Deus, eu te perdoo porque o Senhor falhou comigo. Deus nunca vai errar com você. Então, todos nós estamos em constante dívidas, não com Deus, mas agora a gente paga a dívida que teríamos com Deus, perdoando ao outro. Por isso que Jesus traz a ideia assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, porque o perdão é o pressuposto básico da caminhada na fé. E o perdão é a essência para mantermos relacionamento. É através do perdão que relacionamentos são mantidos. Veja, um relacionamento, ele inicia-se pelo amor, mas ele continua pelo perdão. Tá certo? Bom, entendendo isso, quando eu compreendo que o amor inicia relacionamentos, mas o perdão perdura. E que é impossível viver cristianismo sem comunidade e sem relacionamentos. Então, é a partir da perseverança no perdão e da vivência em comunhão que a minha fé é mantida, é fortalecida. Porque se ela não depende da sua capacidade individual, a fé sobre a graça de Deus foi colocada na codependência da comunhão e da comunidade com outros irmãos. Por exemplo, Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1, verso 11 e 12. Eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha como Paulo era sensacional, né? Porque ele está escrevendo lá para as suas ovelhas, para os seus discípulos, para a igreja de Roma, e ele fala assim, eu quero muito vê-los, para fortalecê-los, mas para que eu também seja encorajado na fé. Ele diz assim, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Porque Paulo sabia que a forma de receber encorajamento e de encorajar era na perseverança na comunhão. É por isso que a gente insiste muito em que todos participem dos PGMs e participem das reuniões coletivas e estejamos juntos, porque isso nos fortalece na fé, a partir da comunhão, a partir de estarmos juntos, a partir de vermos uma comunidade que crê, que está junto com a gente, que nós não estamos isolados nesse mundo maluco, né?
E a ideia de nós conseguirmos viver contra os valores deste mundo, ela é fortalecida quando eu vejo que eu não estou sozinho. Quando o indivíduo acha que ele está sozinho, ele tem a tendência de desistir. Ele fala assim, só eu penso assim, só eu creio assim, só eu vejo assim. Mas quando ele vê que ele não está sozinho, porque o mesmo Espírito de Deus que tocou no coração dele também tocou em outros irmãos, ele ganha forças, ele ganha encorajamento para viver a sua fé. O autor de Hebreus, antes de falar sobre os heróis da fé e a conceituação de fé, ele escreve lá em Hebreus capítulo 10, versos 23 e 25, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a continuarmos a reunião, a congregar, a perseverar em estarmos juntos, com o propósito de nos encorajar mutuamente, né? Com o propósito de nos incentivar uns aos outros. Não é o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus fala isso, né? Com o propósito de nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, tá certo? Meus queridos irmãos, eu vou deixar aqui a finalização desta aula, falando sobre o desenvolvimento individual da fé. A gente falou agora sobre desenvolvimento coletivo, né? E para a próxima aula, tá bom? Então eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para a sua vida. Se você tem dúvidas sobre tudo que foi falado, eu falei muita coisa, escreva aí nos comentários ou escreva no nosso grupo lá de WhatsApp dos alunos da nossa classe, e que na próxima aula a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? E eu espero que esse conteúdo tenha sido transformador na sua vida, que você tenha conseguido acompanhar, anotar, né? E vamos colocar em prática estas verdades e ensinar outras pessoas por meio de um processo discipulador. Vou pedir para que você curta esse vídeo também. Quem sabe ele pode alcançar outras pessoas, né? Se você desejar, você pode compartilhá-lo também, tá certo? E eu espero vocês, então, no próximo domingo, para a nossa última aula sobre esse tema, tá certo? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus sobre nós, e que o Senhor nos capacite, e que o Senhor também continue a falar no seu coração através das nossas demais programações, lá no canal da Igreja Batista Paulistana, youtube.com/Batista Paulistana, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de estudo da tua palavra. Eu te suplico para que o Senhor continue a iluminar as nossas mentes, nossos corações para a compreensão das tuas verdades, e que assim possamos glorificar o teu nome. Pai, ajuda-nos a entender tudo o que o Senhor está nos falando. E, ó Pai, que possamos crescer no conhecimento das Escrituras e na prática da tua vontade, para sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus, a expressão da tua glória e a expressão, Deus, visível da tua pessoa nessa terra e nessa sociedade. Usa-nos para cumprirmos a tua missão, glorificarmos o teu nome, fazendo discípulos. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a perseverar no Senhor e nos teus valores em meio a este mundo, pela fé e em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Diga aí, amém, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi muito bom estarmos juntos nessa aula aqui. Um grande abraço.